feliz, diga amém. Palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24 e 15. Quem encontrou, diga amém. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero que você diga isto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Inclinamos o nosso coração a Ti, nos apresentando o Senhor, pedindo que a Tua palavra nos alcance e encontre lugar na nossa vida e produza resultado em nós. O que não é do Teu agrado, que caia por terra. O que não é da Tua vontade, que seja tirado de nós. Que sejamos reposicionados através da Tua palavra. Esta é a minha oração, e todos digam amém. Bênção. Quero falar sobre referência de pai. Diga: referência de pai. A paternidade é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Há quem defenda a ideia de que quando alguém não nutre algo positivo em relação ao seu pai, vai ter algumas dificuldades no desenvolvimento social. Por exemplo, obedecer regras, estar sujeito a um líder, se reportar a um patrão de forma positiva, pode apresentar esse tipo de problema. Não podemos dizer que isso é de forma generalizada, mas há uma grande chance, ou na sua maioria isto acontece. Então, se há algo que a gente precisa trazer para o prumo, resolver a questão, se posicionar em relação à paternidade. Entendendo como é que podemos ser uma boa referência de pai. E eu gosto desse texto aqui. Desse texto. Por quê? Porque quem está falando essas palavras é Josué. O capítulo 24 de Josué é o capítulo em que Josué está lembrando os anciãos e o povo. Ele chama, reúne, lembrando das promessas, lembrando de tudo que o Senhor fez, lembrando de como foram as dificuldades e a vitória que eles tiveram em cada passo que deram. Então, Josué está fazendo isto, e no meio desse rememorar, ele levanta essa questão. Aliás, o versículo 14, ele começa chamando o povo de Deus de novo para um pacto. Ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e sirvam com sinceridade e fidelidade. Em outra versão diz integridade, quer dizer, com totalidade, e façam isso de forma permanente. Tomem a decisão de servir a Deus com tudo que vocês são e permaneçam nessa decisão. E deitai fora os deuses que
os vossos pais serviram da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Ele está chamando o povo de Israel para os trilhos outra vez, dizendo: ei, olha só, chegamos até aqui, e esses deuses não fizeram nada, não foram eles que tiraram vocês do Egito. Então joguem fora esses deuses, coloca para fora, tira do meio de vocês. Mas algumas coisas me chamam a atenção aqui, e começa justamente na maneira como ele fala em relação ao povo servir a Deus. Ele diz assim: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Ora, é impossível ser ruim servir a Deus. É impossível. Servir a Deus é uma coisa boa. Servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é prazeroso. Servir a Deus é a maior oportunidade que uma pessoa pode ter nessa terra. Estar aqui ouvindo a palavra, levantando as mãos, cantando, celebrando a presença de Deus, é a maior das oportunidades. Aliás, experimentar o céu na terra é quando você está diante de Deus em adoração. Não tem outro jeito. Mas ele começa dizendo: se vos parece mal servir ao Senhor. Mas como pode parecer mal? Claro, você não pode esquecer de tudo que aconteceu desde que aquele povo saiu do Egito. Ora, nós sabemos que Deus fez aliança lá atrás com Abraão, aliança que se estendeu a Isaac, que se estendeu a Jacó, que se manteve a José e o sustentou no Egito. Aliança que se estendeu por gerações até que eles saíram do Egito e caminharam errantemente por causa da desobediência e incredulidade pelo deserto. Mas é o próprio Josué que um dia está lá no pé do Monte Sinai, enquanto Moisés está no cume diante da presença de Deus, e Deus se manifesta. E ele percebe um movimento em meio ao arraial do povo hebreu, e vê aquele povo tirando os brincos, os colares, as pulseiras de ouro, e fundindo um bezerro. E de repente eles estão dançando ao redor do bezerro e dizendo: este é o Deus que nos tirou do Egito. Mas Josué não está no meio do arraial, não está no meio da bagunça, não está no meio da adoração àquele bezerro. Josué está aqui no pé do monte, olhando para cima e vendo uma nuvem, onde Deus está face a face com Moisés. Só que quando Deus está com Moisés, Deus dá a Moisés leis, decretos e mandamentos. Deus dá a Moisés um conjunto de regras e diz: é assim que o meu povo precisa andar. Aí Moisés desce, você sabe, quebra as tábuas, tem que voltar de novo. Primeira vez Deus escreveu, depois Deus mandou ele escrever, que eu não te mandei quebrar. Aquela coisa toda é outra mensagem. Mas o que acontece? Moisés vem e diz para o povo: ó, é assim que Deus quer que vocês vivam, é desse jeito. Então quando a gente lê, porém se vos parece mal servir ao Senhor, quer dizer: olha, eu sei que vocês já conhecem tudo aquilo que Deus disse, vocês já sabem como é que precisam caminhar, como é que deve ser o comportamento de vocês nessa terra. Eu sei que vocês sabem quais são as leis, os mandamentos, os preceitos. Então escute só:
Vocês têm que fazer uma escolha, porque para servir ao Senhor não se pode pensar apenas nos benefícios. É preciso também decidir em fazer renúncia. Tem coisa que vocês vão precisar deixar para trás. Existem manias que vocês vão ter que vencer. Existem convicções que têm roubado vocês daquilo que o Senhor tem dito, e para servi-lo não pode ser de outra forma. Parece mal, mas olha só, se vocês querem servir a Ele é o melhor caminho, mas pode parecer mal. Como um xarope amargo parece que está fazendo mal a uma criança, mas na verdade está trazendo cura. Como as surras que eu levei quando garoto pareciam que meu pai me odiava, mas aquelas surras me privaram de cometer outras coisas piores. O surra abençoada, o lombo ardia, mas no outro dia estava eu lá com medo de levar outra tunda daquela. Tinha uma vara ungida lá em casa, em cima da geladeira, vara de marmelo. Meu Deus do céu, quando a gente via ela se movimentando, entenda, Deus traz um conjunto de regras, e isso parece mal, porque a lei de Deus parece que está nos privando, na verdade está nos protegendo. Às vezes protegendo a gente da gente mesmo, dos nossos próprios anseios e desejos, porque muitas vezes a gente não ora para tomar a decisão e depois ora porque tomou a decisão errada. Não ora para fazer uma coisa e depois pede oração porque fez o que não devia ter feito. Escute, obedecer é bem melhor do que sacrificar, porque quem obedece não comete erro. Agora, quem não obedece acaba cometendo erro, tendo que fazer um sacrifício para pedir perdão, porque esse é o contexto. Tinha que chegar diante do sacerdote, oferecer um sacrifício para dizer: eu errei, eu pequei. Então por isso, obedecer é melhor do que sacrificar. Glória a Deus que o sacrifício perfeito já foi feito, e o nome do Cordeiro é Jesus Cristo. Então Josué está chamando o povo de Israel para esse compromisso. E aí eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas, porque eu amo a maneira como ele se coloca. Ele fala: olha, vocês vão escolher se vocês vão servir os deuses a quem serviram os vossos pais. Quer dizer, olha, os seus pais não foram tão bons assim como parece. Não foram fiéis, leais, comprometidos com Deus não, hein? Vocês precisam escolher. Agora eu vou dizer uma coisa: eu já tomei uma decisão, e eu aprendo aqui que um pai de referência inspira a sua família a servir a Deus. Um pai de referência leva a sua família a servir a Deus. Inspira, impulsiona. Um pai de referência é um pai que serve a Deus. Diga amém. E é isso que acontece, porque Josué toma uma decisão, e a decisão dele inclina toda a sua casa. Agora escute, não é uma decisão que ele tomou nesse dia e aí disse assim: olha, hoje vocês vão escolher quem vocês vão servir. Se é os deuses que serviram os vossos pais, os deuses dos amorreus, ou se vão servir ao Senhor. Porque eu hoje aqui tomei uma decisão, vou servir a Deus. Não, não foi assim. Aqui ele só torna público o que já era verdade dentro de casa.
Vou repetir, ele só torna público o que já era verdade dentro de casa. Com certeza o seu filho um dia olhou para ele e falou: pai, sabe de uma coisa? Estão dizendo que o senhor ficou doido. Eu doido? Por quê? É porque o senhor disse que a terra é boa, que é uma bênção, que emana leite e mel. Só que disseram, sabe, o pai lá do Joel falou que tem gigante, que já era, que a promessa já caiu por terra. Mas o senhor continua dizendo que não, que vai dar certo. E qual era a palavra de Josué para o filho? Oh, meu filho, deixa eu só te dizer uma coisa aqui. Quem deu essa promessa não foi homem. Quem fez essa promessa não falha. Quem fez essa promessa disse que nós vamos conquistar. Papai, mas disseram que tem gigante. Tem gigante, mas nenhum gigante é maior do que a promessa que você recebeu. Nenhum gigante é maior. É assim que um pai impulsiona seu filho. Diga amém. Então, um pai de referência inspira a sua família para servir a Deus. Primeiro. Segundo, um pai de referência é comprometido com Deus e não abre mão disso. Diga, eu não abro mão de um compromisso com Deus. Se não é crente, domingo e segunda-feira você desvia, e no próximo domingo, eis-me aqui voltando para Jesus. E segunda você desvia, e no próximo domingo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E segunda você desvia, e domingo volta para Cristo. Não, você não pode abrir mão de um compromisso com Deus. Você é de Deus e ponto final. Custe o que custar. Você inclinou o seu coração para servir a Deus e isto basta. Você vai até o fim desse jeito. É como o versículo que nós lemos, o versículo de número 14: temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Quer dizer, não é meio termo, não é um pedaço de mim, não é com um pouco do que eu sou que eu vou servir a Deus. Eu vou servir a Deus com tudo o que eu sou, com tudo o que eu tenho. E essa decisão envolve fidelidade. Isso quer dizer, é verdadeira essa decisão, é permanente essa decisão, com sol, com chuva, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, quando todos aplaudem, quando zombam da sua fé, você permanece fiel, tomou a decisão e vai até o fim. Porque tem gente que só quer estar com Deus para receber as coisas boas, mas Deus nos leva nessa medida, nos prova, nos aprova. Aliás, a vida é assim. A vida é assim. Eu tive dificuldade lá quando menino para aprender a ler. Para aprender a ler. Me lembro como eu aprendi a ler, na pancada. Aí daqui a pouco eu olho para minha filha Sara aprendendo a ler. E eu disse, mas é tão simples, filha, aqui ó. Assim. Acho que a palavra assim. Tá, pai, mas não consigo. E o meu Deus, mas como que não consegue? E fiquei ali agoniado para aprender a ler. A dificuldade, mas de repente, num estalo, é natural, começa a ler tudo. A vida é feita de desafios. A vida é feita de provações. A gente cresce na medida que a gente é provado. A luta de hoje é a vitória de amanhã. O problema de hoje é a solução de amanhã. A enfermidade de hoje é a cura de amanhã. O que está acontecendo de ruim hoje é o seu sucesso amanhã. Então escute, persevere acreditando na promessa que Deus te fez. Sirva a Ele com totalidade e permaneça nesse servir. Josué não é apenas alguém que fala da boca para fora, é alguém que tem essa vivência, essa realidade.
ele tem a referência positiva de paternidade para os seus filhos. Diga amém. Exemplo é tudo, fala mais do que palavras. Vamos pensar aqui em José. A gente olha para José, vê José na casa de Potifar. A mulher de Potifar se encanta com José, chama ele para que ele durma com ela, mas ele resiste àquela mulher e foge. Sabe por quê? Porque ele tem um bom exemplo em casa. Nós não podemos esquecer que José era filho de Jacó, e que Jacó trabalhou pela mãe de José 14 anos. Custou caro para Jacó ter como esposa Raquel. Foram 14 anos da sua vida. Então quando uma mulher diz: vem, deita comigo, ele diz: calma aí. O meu pai, para casar com a mulher que ele ama, trabalhou 14 anos. Como é que eu vou me deitar com uma mulher que me chama assim tão fácil? Um exemplo de pai a tudo. Não passa muito tempo, não é? Agora ele é governador do Egito e os irmãos dele chegam lá para buscar comida. E quando ele se dá a revelar aos seus irmãos, os irmãos esperam o pior, mas não é o pior que José dá aos filhos de Jacó, aos seus irmãos. Não é o pior. Ele diz: ei, se eu estou aqui como governador, é porque vocês me venderam como escravo. Se vocês não tivessem me vendido como escravo, não estaria eu aqui, e eu não seria a resposta de Deus para a terra nesses dias. E por que ele faz isso? Porque um dia ele viu o pai preocupadíssimo, voltando para a terra dos seus pais, para a terra de Isaque, de Abraão. E ele está preocupado, separa a família, sabe, em 3 bandos. E diz: se Esaú estiver ainda com ira nas suas mãos, ele pode matar um bando da nossa família, mas os outros fogem. Mas quando Esaú chega, o irmão que havia lhe jurado de morte, ele tem presentes, ele tem um pedido humilde de perdão, e se agarra com Esaú, se humilha, pede perdão. E José está ali do lado, olhando o pai, abraçado com o tio, dizendo: me perdoa. E eles choram, e há paz entre eles. Então, quando os irmãos que venderam José estão diante dele no Egito, ao invés de José resisti-lo, José faz o quê? Os perdoa. Olha que referência boa de Jacó. Jacó foi 100% bom? Não. Mas José carrega o que o pai tinha de bom, porque é uma escolha sua. Jacó não teve esse exemplo. Isaque literalmente escolheu Esaú e deixou Jacó meio para lá. Foi assim que Isaque tratou Jacó e Esaú. Jacó é o filhinho da mamãe, Esaú é o filhinho do papai. Mas também a gente não pode cobrar muito de Isaque, não. Sabe por quê? Porque o pai de Isaque teve um outro filho chamado Ismael. Abraão, um dia, porque a sua esposa disse: eu não quero mais essa escrava com este teu filho aqui, manda embora. Então Abraão manda embora. Olha isso. Então Isaque também não tem uma boa escola, a referência não é positiva, e a Bíblia não esconde o que há de errado. Mas Abraão também não tem uma boa referência. Você vai ver Tera é aquele que começa e não termina, fica sempre na metade do caminho, começa as coisas e não termina. E Deus diz: ei, sai da tua terra, sai
do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus estava dizendo: oi, até hoje eu não consegui construir nada com a tua família, mas a partir de hoje a minha história é contigo. Pastor, não tive uma boa referência de pai até agora. Mas você tem filhos, e se não tem, pode ter. E se você tivê-los, então o que você tem que fazer? Ser uma boa referência. Diga amém. Exemplo é tudo. A gente vai olhar para um grande rei de Israel. Eu fui a Israel e fiquei perplexo no túmulo do rei Davi. Uma fila muito grande, gente para entrar. Fiquei esperando, entrei. E quando entrei, estavam lá muitos judeus recitando os salmos que Davi escreveu. Eles estavam dizendo: olha, nós estamos aqui onde estão os ossos de Davi, para dizer que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O grande rei Davi, respeitado, inspirador, o grande rei, um ótimo rei, excelente rei, péssimo pai. Como pai, péssimo. É vexatória a história de Davi como pai. Se você estudar a estrutura familiar de Davi, meu Deus, péssimo pai. É até um contraste quando a gente vê o cego de Jericó dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas sabe, sempre foi desejo de Deus fazer uma coisa: resgatar a nossa paternidade, arrumar isso, resolver essa questão. Arrumar de uma vez. Que tem gente que carrega mágoas do próprio pai, e quando lembra passa até mal. Tem gente aqui que não foi embora por educação, porque essa mensagem incomoda, como me incomoda ouvir sobre José, por diversas razões, mas não vem ao caso. Então tem gente que se incomoda: por que eu estou aqui ouvindo essa palavra? Queria eu estar em outro lugar, porque meu Deus do céu. Mas é no confronto que Deus arruma a nossa alma, corrige, sabe? Isso é uma falha. Sabe por quê? Pode ser que você não teve uma boa referência de pai aqui, mas tem alguém que se torna pai quando você recebe a Cristo. É por isso que o texto sagrado diz, no primeiro capítulo de João: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você tem uma referência. Existe um processo de correção, e esse processo de correção se dá onde? No seu relacionamento com Deus. O problema é quando você transfere para Deus as frustrações que o seu pai aqui causou a você. Esse é o problema. É quando você, sabe, faz uma projeção do pai aqui dessa terra e você coloca em Deus, e você acha que porque o seu pai não foi, aí Deus também não vai ser. Não sei se seu pai foi não sei se seu pai foi uma boa referência, mas você pode ser uma ótima referência de filho. O que ele é não pode mudar o que Cristo construiu em você. Quando eu tinha 12, 13 anos, 14 anos, eu apanhava muito. Eu já disse isso algumas vezes aqui, eu gosto de falar isso. Eu sou filho de pastor, meu pai é um homem santo.
crente, temente a Deus, cheio do Espírito Santo. E eu apanhava muito, muito, até de bicuda. Apanhava. Também não me pergunta o que eu aprontava, porque você sabe, né? Pastor, tu apanhava muito, sim. De cinto, né? Apanhava nas pernas, nas costas, na cabeça, em tudo, irmão. Era surra, UFC, irmão. Só que era só de um lado. Eu só apanhava. Às vezes eu estava apanhando, não sabia nem pelo que, mas eu sabia que tinha alguma coisa, um mistério ali acontecendo. Apanhava pelo que os outros tinham feito, disseram. Também apanhava injustamente, mas isso me revoltou. Me lembro quando eu tinha 16 anos, eu estava voltando para Cristo, porque eu tinha me afastado do Evangelho. Meu pai reuniu os meus irmãos, toda a família, ele chorou. Ele disse: olha, eu quero pedir perdão a vocês, porque eu não deveria ter educado vocês do jeito que eu eduquei. Eu falhei, eu errei. Se eu pudesse voltar atrás, não seria assim. Aquele dia foi um dia impactante para mim. Foi um divisor de águas. Sabe por quê? Porque eu fui a Araranguá, a terra do meu pai, e na casa de um dos meus tios eu ouvi sobre como meu pai foi educado pelo meu avô. E quando eu ouvi como meu avô educou meu pai, eu entendi uma coisa: eu não apanhava 20, 30% do que ele apanhou. A escola dele foi tão ruim e ainda foi bom comigo. Eu comecei a compreender, calma aí. E agora eu não só tenho um pai que se sente culpado, mas que se humilha e pede perdão. Porque uma coisa é só, ai, por que eu fiz isso? Outra coisa é se humilhar e dizer, me perdoa. E aquele perdão que ele pede muda o contexto da nossa casa, da nossa família. Sabe o que aconteceu comigo? No outro dia, eu fiquei atento a tudo que ele gostava. Eu o tempo todo era barraqueiro, era contendioso, queria brigar, afrontar ele, enfrentar ele, porque agora eu já não apanhava mais, eu já tinha 16 anos. Mas foi tão forte, causou um impacto tão grande, que no outro dia eu resolvi ser o melhor filho do mundo. Aí quando meu pai terminou de almoçar, eu corri lá com a pessoa que fazia o cafezinho e disse, me dá aqui o café que eu vou levar. Não, mas eu sempre levo. Não, mas hoje eu levo. Fui lá e levei. Pai, está aqui o seu cafezinho. Ele me olhou, eu dei o café. No outro dia de novo, pai, está aqui o cafezinho. E ele, comecei, pai, o senhor vai aonde hoje à tarde? Eu vou na igreja tal, olhar a obra. Eu vou com o senhor. Ah, meu filho, você vai comigo? Você não tem outra coisa para fazer? Tenho, mas eu quero ficar com o senhor. Daqui a pouco tinha gente dizendo assim, oh, lá vem o pastor Valmor lá, ó. E o chaveirinho dele. É incrível, porque eu comecei a andar com ele o tempo todo, e agora eu queria fazer de tudo para agradar a ele. É interessante porque às vezes eu estou sentado diante de alguém que me pede conselhos, e às vezes o caso que eu estou atendendo é um caso que eu vi meu pai atender. E aí eu chego a uma conclusão, Deus fez algo acontecer na minha vida para eu ouvir. Eu ouço a voz do meu pai aqui, ó, no meu ouvido, as palavras de sabedoria dele. Porque é assim que acontece quando você se conecta com a paternidade de forma correta. Pastor, eu falei com a minha família. Se você está vivo, ainda há uma oportunidade de refazer o caminho de volta. O que eu vou contar para encerrar é uma história real. Uma pastora amiga minha e da pastora Vitória estava numa cidade, e quando chegou, não vou contar o nome por motivos óbvios, chegou no centro da cidade, numa pracinha, viu uma senhora acuada, gemendo e chorando. E essa pastora foi lá,
Disse: moça, como é que você está? O que está acontecendo? Uma jovem senhora. Ela disse: ai, eu estou ruim, eu estou mal. E aí o diabo pegou aquela jovem senhora, ela ficou endemoniada. E essa pastora, Deus usa ela para libertar as pessoas quando abraça. E ela abraçou, e aquela mulher foi liberta. Aí a mulher contou a história. Vou contar minha história para você. Quando eu era menina, o meu pai não fez o que era bom comigo. E no sítio que a gente morava, ele me amarrava numa árvore. E aí você sabe o que ele fazia. Tem criança que eu não posso falar. E por muito tempo ele fez maldade comigo. Fez muito mal. Até que um dos meus irmãos descobriu e resolveu me ajudar a fugir. E eu fui ajudada e fugi. Eu fugi de lá com 14 anos. Parei em Curitiba. Depois desci para Joinville. Aqui fiquei durante muito tempo, até que conheci meu marido, casei. Mas eu sempre lembro dele. E quando eu lembro dele, tem um ódio tão grande dentro de mim. Quando eu lembro dele, eu penso em voltar e matá-lo. Eu penso em destruir ele, mas faz muitos anos que eu não vejo. Eu já tenho filhos. E aí essa pastora falou: pois é, vem cá que eu vou te ensinar sobre o poder do perdão. Mas não tem como ter perdão para isso. Claro que não. Mas resolveu a questão, discipulou, ensinou. Até que um dia aquela mulher falou junto com o marido: nós queremos ir lá no sítio para ver como as coisas estão e saber se meu pai ainda é vivo, porque eu quero pedir perdão a ele. Mas não pode isso, né? Quem tem que pedir perdão é ele, não é ela, né? É óbvio. Mas olha o nível de comprometimento e de conversão que aquela pessoa teve. E aí o marido foi com ela numa cidade do interior do Paraná. Chegaram de longe no sítio, longe. Entraram na porteira, a casa estava lá do mesmo jeito, só que estava caindo aos pedaços. Ela olhou e disse: meu Deus, é o meu pai, está tão velhinho, olha lá, naquela cadeira de balanço, é ele, não pode, é ele, não pode. E aí parou o carro distante. Ela resolveu abrir a porta, e quando ela saiu, colocou os pés para fora do carro, aquele homem lá na cadeira de balanço olhou e gritou e disse: minha filha! Se jogou no chão e veio se arrastando no chão. Pegou nos pés dela e começou a dizer: eu não sei o que acontecia comigo, mas como que eu podia ser tão terrível assim? Me perdoa. E aquela mulher começa a orar pelo pai: eu te perdoo em nome de Jesus, eu te perdoo em nome de Jesus. Agora escute, ela cuidou do pai até o último dia da vida dele, porque ele não tinha mais para onde ir. Ela levou para casa para cuidar dele. Esse é o poder do perdão. Não é o que fizeram com você, mas é o que você faz com o que fizeram. Porque o maior exemplo que você tem é o exemplo de Cristo. Uma das vozes mais impactantes que prega para mulheres se chama Joyce Meyer. O pai foi semelhante a essa história com ela, mas ela teve o privilégio de levar o próprio pai aos pés de Cristo e um dia batizá-lo nas águas. Sabe por quê? O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Fique de pé em nome de Jesus.